Pessoal, estamos falando das peripécias do movimento psicanalítico, do desenvolvimento teórico da psicanálise. Estava particularmente centrado nos nossos últimos encontros aqui, a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Como sabem, até aquele momento a maior carnificina humana, e que não deixou o movimento psicanalítico ileso, naturalmente, atingiu toda a Europa. A psicanálise foi interrompida, não é? E muita coisa mudou em termos, vamos chamar assim, geopolíticos na psicanálise depois da Primeira Guerra Mundial, enquanto movimento, e também, por que não dizer, do que diz respeito à internacionalização da psicanálise, com novos analistas vindos dos Estados Unidos para fazer sua formação com Freud em Viena, e depois, naturalmente, retornando aos Estados Unidos, depois de algum tempo, levando a psicanálise ultramar, não é? E também a experiência da guerra, com Freud, teve seus 3 filhos homens na guerra, passou por dificuldades financeiras imensas nesses 4 anos de 1914 a 1918, e a partir de 1918 a Europa começa a se rearrumar a partir do Tratado de Versalhes em 1919, há todo um rearranjo geopolítico no sentido mais amplo da palavra, não é? O Império Habsburgo é dissolvido, não é? E Freud, por sua vez, começa a tentar retomar a vida, as atividades dentro do movimento psicanalítico e, por assim dizer, reconstruir, não é, o movimento da psicanálise, que nesse momento vai ter uma grande expansão, não é, a partir dos anos 20, e novamente vai sofrer um grande golpe quando da ascensão do nazismo a partir de 1933, e mais fortemente ainda a partir do início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Freud morre em 23 de setembro de 1939, portanto 20 e poucos dias logo após a invasão de Hitler na Polônia, né? Teve suas irmãs mortas em campos de concentração, na chamada solução final nazista, menos uma delas, não viu isso naturalmente, como dizer, desses anos do final da Primeira Guerra Mundial até a sua morte em 1939, temos aí aproximadamente 20 anos, onde Freud já se encaminha para a velhice e a partir de 1923 descobre seu câncer. Né? Muita coisa muda para ele e muda para a psicanálise nesses anos. Né? E muda no mundo, naturalmente. Os chamados anos loucos, os anos 20, anos de imensa efervescência cultural na Europa, nas grandes metrópoles europeias, Londres, Paris, Berlim bastante comprometida, era uma metrópole psicanalítica. Depois da Segunda Guerra não mais se recuperou enquanto sua importância anterior no mundo da psicanálise, apesar de naturalmente ter importância. Como já disse aqui, o primeiro instituto de formação formalizado em psicanálise foi fundado em Berlim, na Policlínica de Berlim, coordenado por um dos discípulos de Freud, o Sr. Max Eitingon, né, em 1921, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, um período extremamente conturbado em termos de reorganização da Europa, reorganização do movimento psicanalítico, e Freud sofrendo reveses imensos na sua vida. A sua recuperação econômica com a vinda de analistas trazendo moeda forte, dólares dos Estados Unidos, que não estavam destruídos como a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, busca se recuperar financeiramente, ao mesmo tempo
Seus filhos voltam da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, sofre um golpe fortíssimo, um luto violento a partir da morte da sua filha amada Sophie, em 1920, que morreu de gripe. E logo depois, 3 anos depois, o filho de Sophie, um neto muito querido de Freud, também falece. Em 1920, não por acaso, Freud também escreve um livro que vai mexer profundamente, já mencionei em outra passagem aqui, Além do Princípio do Prazer, que vai, por assim dizer, colocar uma pedra diferencial na teoria psicanalítica em torno da chamada segunda tópica, onde se instaura um conceito que vai problematizar o conjunto teórico da psicanálise, que é o conceito da pulsionalidade de morte, né? Então, esse homem, nesses anos turbulentos, esses anos pós-mortem da Europa, está às voltas com a morte nas figuras da teoria psicanalítica. Voltamos em outro momento, então.